Água, 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 Aí a gente água, vai cantar isso, né? Quando água, chegar. água, Não dá água. pra cantar Maluzinha, a no... tua voz é mais em cima que a minha. Água, É. a, A água, minha, eu puxava esse negócio, água, eu ficava água, nervosíssima. Deu Eu pra ficava água, assim, Cantando no... baixinho. água, água. Água, água, Não dá pra cantar no Zoom água, porque tem um delay, água, fica desencontrado. água, 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 Ai, água, gente. água, água, Com água, tantas água. lembranças. Vocês lembram da gente naquele circo, naquela lona de circo em Goiânia, com aquela chuva? Claro, Lembro. claro. E E o Kiki falando, vocês estão ouvindo? Vocês querem que a gente continue? E as pessoas queremos. e a mesa de luz que travou, né? A vida inteira da peça, a gente ensaiando, tudo tinha água. Primeiro, aqueles temporais no Rio de Janeiro. Lembra aquele temporal? E aquele temporal na Francisco Xavier e o rio do lado da casa da Dora tinha água o tempo todo. E ainda teve essa tempestade no circo de Goiânia, que era uma coisa louca. E Isso teve acho a que deu tempestade Paulo. em São Paulo também, São Paulo. que subiu a água pelo palco, né? Pelo palco. E a Márcia com o rodo. E uma chuva que começou na deixa, né? Na hora E o público tirando as cadeiras da água, porque estava com goteira, e aí se mudando, e a gente continuando a fazer a peça. E ainda teve a chuva em Santa Suzana, acho que o Malu não estava. Mas que a gente mal conseguiu ensaiar, que a gente ensaiou tudo desenhando no chão. Porque choveu pra caramba. era ao vivo, né? Aquele teatro elisabetano ao vivo. Elisabetano, na Espanha. Márcia tá aí, Bel tá aí, tá todo mundo aí, né? Todo mundo. A gente tinha que fazer aquelas plaquinhas, que nem tem na arena. Mas o César tem uma foto linda das duas. Ah, é verdade. Uma foto linda. E é do Hamlet, é da época do Hamlet. Dá vontade de botar, assim, né? Ah, vamos botar ali. Olha que amor. E aí, amores? E aí, galera, vamos começar? Vamos. Então, poxa, mais uma vez, agradecer o encontro de todos, a disponibilidade de todos, da gente estar se encontrando para poder falar de um espetáculo que foi, enfim, marcante pessoalmente também, foi marcante para a Companhia dos Atores. E, então, já começando, e eu, assim, nos outros dois encontros, eu fiquei como de provocador, levantando algumas questões para a gente poder conversar e falar nesse encontro. E aí, então, seguirei fazendo isso. Ensaio do Hamlet. E cadê o microfone assim, ó? Assim, o microfone. Amor, eu evoluí. Agora é sem microfone, assim. Depois que você falou... Não, depois da crítica, reavaliei. Gosto que o microfone está nesses óculos aqui, ó, escondido, secreto. 007, Henrique, 007. Então, começa com você, porque assim, na Companhia dos Atores nós temos um histórico de sempre ter alguém que faz uma proposta, apresenta algum texto, apresenta uma ideia e o grupo abraça essa ideia. E Ensaio.Hamlet tem nome e sobrenome. A gente fez o Hamlet por conta de Henrique Dias. Kiki, o que o levou a querer trabalhar com Hamlet? Pergunta fácil. Olha, pergunta simplesinha. Pergunta simplesinha. Começamos bem. Eu tava cansado de peças complexas. Aí precisava de uma peça simples. Essa peça todo mundo já estudou, né? Então ela já está decupada. É mais tranquilo. Não, assim, eu tinha... Assim, tem a coisa do interesse do estudo, né? De se manter estudando, de estudar dramaturgia e tal. E o Hamlet tinha alguns elementos que, independente de um detalhamento, que até a gente veio a ter até certo ponto, até de um ponto possível e tal, ela tinha esse jogo da história, dentro da história, da metalinguagem, de uma certa ideia de loucura que também tem a ver com isso, no sentido de aquilo é verdade, aquilo não é, aquilo é uma encenação, aquilo é um jogo, tem um jogo de espelhos ali, de pai e filho, desse espelho torto que é o tio, tem uma questão desse desvanecimento de uma certa imagem de feminino também, através da Ofélia, tem uma questão de poder.
Mas, assim, o que mais me atraía mesmo era esse jogo de espelhamento, de reencenação, de metalinguagem e tal. E isso aparecia muito como curiosidade por um possível objeto de estudo e de um estudo, como a gente sempre gostou de fazer, que é um estudo do próprio corpo, né? Da própria entrada dentro do material, e não um estudo que se pressupõe um sujeito e um objeto, né? É um estudo performativo, um estudo de entrada mesmo, né? Aí, como assim, vocês lembram, a gente chegou a tocar uma possibilidade que era o Stage Blood, que era uma peça do Ridiculous Company, que é do Charles Ludlam, que tinha feito o Rimavap, então, autor famoso dessa companhia meio besterólica, assim, em certo sentido, não é nada pejorativo. Ele tinha uma capacidade de deboche muito grande, assim, de travestismo e tal. A gente chegou a ler, a traduzir, mas aquilo parecia... Eu acho até que aquilo conectava com uma certa linha do trabalho que a gente tinha feito antes, uma certa linha, dentre outras, né, como a gente já viu várias vezes, questão da pluralidade do trabalho da companhia, mas esse humor rasgadão, ele tinha em algum lugar a ver com a gente, né? Então a gente procurou ali no Charles Ludlam, mas, enfim, não rendeu, assim, não parecia que tinha espaço para a gente se renovar e tal. E aí, enfim, a gente vai falar aí mais do tipo de pesquisa que foi a partir do momento que a gente se debruçou. Mas aí a pergunta já não é essa, a pergunta é mais interessante. Eu não sei dos colegas, porque você falou isso, que a peça já estava decupada. É engraçado, Hamlet, o que era para mim Hamlet? Era ser ou não ser, o fantasma, o assassinato. Eu, particularmente, não conhecia muito a peça. Eu só mergulhei na peça e comecei a decupar a peça e entendê-la com a gente, todos nós juntos. Porque antes, assim, eu conhecia de orelhada. Sacou? Eu realmente mergulhei e foi no processo da gente. É uma coisa tão louca a presença dessa peça no imaginário total, da cultura, do mundo, que, claro que dizer que ela continua a ser uma peça que a gente conhece de orelhada seria um pouco quase pejorativo, mas é um pouco isso, né? Porque a gente não chega nunca nela, na verdade. E, ao mesmo tempo, tem um revés disso, que é a nossa experiência empírica do nosso corpo ali, é o nosso saber sobre aquilo. E não tem papo, é isso mesmo, é o que tem para ter. E aí tem todo um canal aí que a gente vai debater, eu acho que é dessa coisa performativa, né? Onde é que está o corpo, onde é que está a experiência, onde é que está o acontecimento no trabalho por oposição a um teatro da representação e tal. Mas... Alguém quer fazer algum adendo, colegas? Ou partimos para a próxima pergunta? Eu acho que tem uma coisa engraçada, só que como registro, que era essa espécie de democracia que a gente vivia em relação aos projetos, né? E uma democracia sempre feita de perdas e preços, né? E aí, vamos lá, não vamos, se o seu projeto emplaca, o seu emplaca. E aí, os atores que não quiseram fazer ou não puderam. E aí, assim, o projeto ele estava ali como uma possibilidade. E na hora que ele começou, ele virou uma afirmação nossa, né? Nós, quem estava ali e tal, muito intensa, assim, né? Muito intensa, assim. Foi um negócio, realmente, uma experiência muito, muito forte de processo, de resultado, de vivência, de turnês e tal. Desde o iniciozinho, né? Quando a gente começou. Muito, muito rock and roll, assim, né? Vou pegar deixa do que você acabou de falar, Henrique. Então vai ser deixa do que você acabou de dizer. No início do processo, éramos provocados pela direção para que criássemos uma cena ou situação a partir de alguma cena da peça. Nós fizemos esse trabalho cobrindo a maioria das cenas dos 5 atos da peça. Contem como foi essa etapa do processo e destaque 1 ou 2 workshops que lhe marcou e por quê. Gente, o destaque absoluto era o tempo que o Marcelo levava para acender 250 velas em cada workshop que ele fazia. E a gente esperava o Marcelo acender aquela. E foi absorvido pelo espetáculo, detalhe. Foi absorvido. Totalmente. Verdade. A crítica está vindo, mas
Fechando com... Crítica não, elogio. Era belíssimo aquelas Certo. velas. Era Era maravilhoso. ritualístico, era. Até essa coisa, o workshop, para falar a verdade, são criações individuais, né? Importante dizer assim, porque é uma palavra que a gente usa, mas parece outra coisa, né? Cada um fez a sua criação, criava, fazia alguma concepção, enfim. E a partir daí apresentar para as pessoas. Né? Era muito lindo como a sensação de que o que cada um trazia não era seu, trazia para o grupo. Né? Então, alguém trazia um barco e um lençol, e no dia seguinte eu fazia um negócio com barco e lençol, e isso era nitidamente de todos, e também tinha nítida a sensação de que aquilo talvez não fosse para a cena. Eu lembro de um workshop lindo da Malu, que eram fotos pessoais dela fazendo uma espiral e a gente andando por essa espiral. Era uma coisa muito pessoal que dava a sensação de que não entraria no espetáculo. Ao mesmo tempo, permitiu que a gente fizesse coisas tão esquisitas, achando que aquilo claramente não ia entrar no espetáculo, e acabou entrando, né? Também trazia para a gente uma liberdade muito grande de olhar para aquele suposto clássico com muita propriedade, com muita cara de pau, com muita safadeza, com muito pouca reverência em algum lugar. Eu tenho algumas coisas para falar. Caramba, eu lembro de alguns workshops que realmente me marcaram muito, assim. Com você, Felipe, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o workshop que você fez, que você deu conta de uma parte grande da peça, que era a morte da Ofélia, o suicídio da Ofélia, que você usou vários elementos, uma garrafa de vinho, um abridor, a rolha, o copo, e você conjugou signos, símbolos, subjetividades, e dando conta de uma história, de uma parte grande da peça que eu achei incrível. Outro também que eu achei incrível... Um clássico. Um clássico. E era maravilhosa a cozinha de Ofélia. A maravilhosa cozinha de Ofélia. A coisa do bife, tudo. Nossa. A Ofélia que, coitada, virou um hambúrguer, né? Acabou virando um hambúrguer. Na concepção era uma azeitona, né? Acho que era uma azeitona. O afogamento da azeitona. Depois daquilo tudo... Era muito poético. E a melancia sendo lançada do alto de uma escada também, era, né? Eu não sei e se alguém foi esperando dentro de uma lata de lixo. Exatamente, o Marcelo ficou horas dentro de uma lata de lixo, ele queria matar. Falando, nunca mais. Faça isso. Nunca mais. Era um workshop meu, né? Dando a deixa, continuando. O workshop da Malu, que foi lá na casa da Dora, que ela fez da rainha, que era a situação dela batendo, filho, isso aqui é um lanche, isso aqui é lanchar. Aí o César com o boom. Que ela se apropriou da cena e criou a partir daquilo, e o workshop foi totalmente para a peça. Ele entrou na peça. Lembro também do workshop do Fernando, que eu achei lindo, que era ele cantando e ele falando sobre a história dos negros e os corpos dos negros escravos, que eram os Glória, que era na altura da Cândido Mendes, e cantando uma música, evocando uma música, achei aquilo lindíssimo também. E uma cena do César com a Bel Garcia no banheiro, em que a Bel Garcia estava de calcinha e que ela, com uma esponja, limpava você, o Rei Cláudio, tomando banho, e ela meio morta. Essa foto está até no nosso livro. É uma foto Você me lembrou de uma coisa, eu não sei se era dessa mesma, que era o Fernando. Se a gente começar a lembrar, a gente passa 3 dias aqui. Mas era o Fernando fazendo o Polônio no banheiro e xingando o Cláudio. Fazendo cocô. Fazendo cocô. Porque a gente vê o Polônio sempre muito subserviente, muito disponível. E era óbvio que havia esse lado B. E ele não aparece na peça. E era muito humano, muito bonito. Assim, o Polônio cagando de ódio. Assim, era belíssimo. Eu gostaria de destacar, só para deixar aqui registrado, que esse processo do Hamlet, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, assim, na minha trajetória. E foi de uma riqueza, tudo que a gente viveu, né? Eram muitas horas diárias
de muita riqueza, de muitos mergulhos criativos, de muitas trocas muito poéticas, muito intensas. E foi uma feliz junção de pessoas ali, com um tema desse vastíssimo, né? Como o Kiki mesmo disse, incapturável, e que a gente tocou da nossa forma, do jeito que a gente podia tocar. E eu considero assim como um grande marco da minha vida no teatro, assim. Teve outras peças igualmente importantes, mas como o Hamlet, eu acho que não teve. Para mim também, sem dúvida. É um divisor de águas radical. Acho que para todo mundo, né? Eu me lembro que eu já tinha feito E aí, mas eu sabia que a peça ia voltar de novo. Eu ia me encontrar de novo com a peça. E aí a gente começou, quando o Kiki falou para mim, me deu a primeira imagem que me veio foi que a gente ia fazer uma conversa com Shakespeare e aí eu fui sentindo que o protagonismo do Hamlet foi ficando invisível, não é isso? E o Shakespeare, quer dizer, essa ponte entre os atores e o Shakespeare e a conversa com ele e as questões que a gente sempre tem em relação a esse texto, em relação a tudo na vida, né? Foram sendo o foco da peça. Para mim, ela é muito importante porque eu acho que eu comecei a me respeitar mesmo. Sabe quando a gente começa a se respeitar como ator? Eu demorei. Eu acho que eu fiz umas coisas direitinho, mas eu não me respeitava, entende? Então, o que aconteceu foi que esse espelhamento que rolou entre a gente ali me fez aparecer um respeito que eu não tinha, que até então não tinha aí comigo. Então, foi realmente uma coisa... E muitas coincidências. Eu sou muito água, eu sou muito peixe. Todo o ensaio, todo o processo foi pautado pela presença de água rolando, água chovendo, água do rio, água. Aí veio a música do Felipe, água, água, água. E eu sempre penso no Hamlet como algo muito concreto, sabe? Então a presença da Ofélia, aliás, eu acho que eu me lembrei agora que a gente teve várias etapas no ensaio e teve uma hora que a gente tinha que entrar nos personagens. E aí, a gente ia começar por quem? Como é que a gente ia? Vamos fazer os workshops dos personagens. Aí me lembro que a Malu olhou para mim e falou: faz você, Ofélia, Fernando. E eu levei um susto, eu tremi todo, porque eu estava tranquilíssimo. Eu falei assim: eu não vou fazer mesmo esse workshop de Ofélia, porque eu não sou atriz, não vou fazer a Ofélia, então não vou nem pensar nisso, vou deixar para alguém bater com os burros na água. Aí Malu olhou para mim e falou: faz você. E aquilo foi como um sopro, porque eu fui para a casa da minha mãe, deitei numa cama, o vestido dela estava tinha uma luminária dela, né? Tinha uma luminária dela que você encostava e ela ia ampliando a luz. Foi aparecendo aquilo ali, e a paixão nos levou a gente para dentro da peça, né? Foi a paixão, que a Ofélia é a paixão, né? É o grande amor apaixonado, né? Então isso tinha muito a ver com a gente. Eu me lembro muito daquele momento. Como é que é o nome daquela música, Felipe? Como é que é aquela música, Felipe? Rolava quando a Ofélia ia aparecendo. Words, aí, não. É isso. E aí rolava um clima assim juvenil. Aí eu me lembro da gente. Eu fazia sempre uma panorâmica, passando assim, Malu, Bel, Olinto, e todo mundo, eu sei, mas uma coisa apaixonada, e a gente entrava na Ofélia por aí. Foi a Dani Fortes que trouxe. E aí hoje eu acordei. Dani Fortes que trouxe. Hoje eu acordei. Quem que Dani Fortes, acho que era o negócio dela, um workshop bem juvenil mesmo. Não era seu, não? Meu? Acho que era seu workshop, não? Acho que ela trouxe a música. Foi ela que trouxe a música. Não sei se a música foi ela que trouxe. O workshop dela, Dani, sobre a Ofélia,
E isso também, juntando com o que o Fernando está falando, que essa música tocava nas cartas da Ofélia, que era um workshop da Bel Garcia com as cartas dos namorados dela. Então, de novo, foi um workshop criado por uma atriz para uma situação provocada pelo diretor que criou essa cena que foi incorporada no espetáculo. E aí, pegando essa deixa, a próxima pergunta. Alguns workshops foram incorporados ao espetáculo. Como foi a criação desse roteiro que intercalava o texto do Shakespeare com cenas criadas pelo elenco? Cara, eu estava até a ver com isso, estava querendo falar uma coisa em relação ao que o Fernando estava dizendo, que é a sensação que é famosa, já que é uma afirmação do Ian Coates, né, no livro Shakespeare Nosso Contemporâneo, de que a peça é uma esponja, né, essa ideia de que ela é uma esponja, que ela tem espaço suficiente para qualquer época, qualquer circunstância política e tal. Eu estava pensando como é mágico que isso que a Malu falou também, como é que a gente se dava para aquilo sem ter nenhuma certeza daquilo, uma objetividade, né? Nenhuma posse no sentido de preciso desse personagem, não preciso desse personagem, eu preciso de garantia, não preciso de garantia. E aí, lembrando do Fernando também, trazendo o Andaluzia, ou trazendo umas referências ou de música popular, ou de uma textura de um tempo, né, que o Fernando traz também, de como tudo isso cabia, ou foi cabendo, de maneira um pouco antropofágica, mas não com a sensação de um balaio de gato. Assim, não, nem uma sensação de uma coisa unívoca, fechada, com contorno explícito, e nem com uma coletânea. Era como se fosse um pertencimento complexo, polifônico, que fizesse com que as pessoas sentissem que as subjetividades delas, abertas ali, sem tanto controle, pudessem pertencer. Ao mesmo tempo, o arranjo, e aí tem a ver com o que você perguntou, o arranjo que foi se dando em muitas esferas, né? Textual, imagético, objeto, lírico, no sentido da história pessoal, tal. Como é que esse arranjo foi fazendo caber, não que houvesse uma obrigação, né? Porque, né? É claro que cabe, mas não cabe, porque muita coisa não ficou dentro. E, ao mesmo tempo, a peça, sendo essa celebridade que parece que ela cria esse contorno, que é um contorno poroso, né? Que ela está ali inteira, ela não está... Ninguém falava que era uma coletânea de pedaços do Hamlet, ou uma colagem. Era peça na nossa versão, nos nossos corpos e tal. Então, enfim, acho isso muito bonito. E, voltando para o que o Olinto falou, isso tem a ver com um processo onde a gente vai permitindo que as coisas se deem, né, aconteçam, estejam ali, e um olhar permanente de peneiramento, de deixar algumas coisas à disposição e outras escorregavam, e se elas fossem merecedoras delas mesmas, elas dariam a volta, né? Mas era um trabalho, especialmente com a Dani e tal, e com a Mariana, e com vocês também, claro, mas de ficar revendo. Eu lembro que a gente fazia listas de Cláudios. E muitas vezes... Tem digno de nota? Quantas Ofélias a gente tem digno de nota? Que momentos são esses? E, ao mesmo tempo, os blocos, né, que depois a gente pode falar se vocês quiserem, os blocos de conceito, né, que foram ajudando a nortear, talvez justamente por isso a gente tenha conseguido ter um equilíbrio que não deixasse ser errático demais, né? Mas era muito legal esse, quase que inconsciente mesmo, um trabalho de flutuação, né? Também. Eu lembro dos materiais entrarem de jeitos muito livres, né? Assim, às vezes tinha um workshop inteiro que deu todo errado, mas já ali alguém jogou umas bolinhas de ping-pong e aquilo entrou. Muitas coisas assim que a gente usava. Eu me lembro que meu irmão me trouxe uma touca de banho de presente. Era um outro assunto, eu trouxe uma touca e aquela touca, depois alguém pegou naquela touca e virou o fantasma do pai do Hamlet, como Marcelo, como cada coisa... Créditos, quero crédito. Não, porque foi numa aula de corpo, a gente tinha 3 toucas e estávamos fazendo um flow. Aí 2 pessoas botaram na cabeça e eu botei na cara. E aí ficou... Era viewpoint, não era aula de corpo, era viewpoint. E também o plástico que alguém trouxe, talvez Marcelo trouxe os figurinos
naquele plástico que cobre as roupas, né? E alguém vestiu aquele plástico, né? Como era muito, por um lado, muito por acaso como as coisas, né? Por essa sensação de liberdade de como se as imagens já existissem, né? Estivessem procurando um buraco para entrar, né? A imagem do fantasma, do plástico, estava ali desde sempre. Acho que mas isso também... Não, fala aqui. Não, acho que você tinha proposto fez uma provocação sobre o incorpóreo, né? Como é que a gente poderia trabalhar com essa sensação, já que a ideia de fantasma é tão complicada no momento atual de se falar nisso, botar no teatro um fantasma? Como é que a gente ia lidar com essa situação e trazer o público para dentro, né? Aí veio essa palavra incorpóreo, a gente ficou muito em cima dessa situação. Né? Era isso. Que sobrenatural, né? Mas só um comentário sobre a coisa do... que é de uma época que a gente talvez hoje tem um tempo muito diferente, né? Mas eu frequentei muitos vídeos, né, dos ensaios em momentos diferentes para ou dar uma palestra, um debate, ou para pessoas de pós-graduação que me procuram. Tal. Agora mesmo chegou um cara que trabalhou com a Diana Bloch, César, com a Diana do Cross-Dressing, foi assistente dela aqui, ela fez doutorado e o Hamlet é uma dos trabalhos e tal. E as pessoas procuram. Então eu frequentei ali os vídeos e tal. E a nossa capacidade também, na época, de ficar, claro, estudando, trabalhando e tal, mas ficar ali fazendo sequências de viewpoints gigantes e tal, e sentindo que aquilo tudo podia estar ali, era uma disponibilidade também muito grande, né? Porque fazia com que as coisas inconscientes aparecessem, muitas vezes sem planejamento, porque elas estavam ali, é que nem um lance de dados, né? Você fica ali jogando, como é a imagem do terreiro no começo também, né? Você fica ali mexendo, as coisas se combinam em cadeia de carbono, assim, né? Isso também é uma disponibilidade que a gente teve, que vocês tiveram. Uma disponibilidade e uma crença também, né? Eu acho que a gente acreditava que dali sairia a peça. Não confiava disso. Eu me lembro de um papo, inclusive, Malu, que a gente teve por causa disso, por causa da mediunidade, que é uma coisa que eu acredito por causa de meu pai e tudo. Porque o teatro, para mim, veio na figura dele. Ele recebia um preto velho, 2 exus, um caboclo e uma criança. Então, eu via ele atuando. E eu achava incrível essa ideia do terreiro. E eu me lembro de ter a sensação de que sempre me incomodava essa coisa de ser dono, ter posse de um dom, né? Você ter um dom. As pessoas dizem, você é maravilhoso, que você é talentoso. Eu sempre fico constrangido quando eu ouço isso, que você é talentoso, eu fico constrangido, me dá um constrangimento imediato. Porque eu acho mesmo que o dom que a gente tem é o dom de evocar. E as coisas vêm e atravessam a gente, que a gente não tem fundo mesmo. Né? E isso estava ali. Eu me lembro de eu pensar pela primeira vez assim, desse jeito, fazer essa conexão da mediunidade com a cena e aí focando fora de mim, né? Estou sendo visto assim, estou sendo visto assado. Essa textura, esse pensamento que estava muito na gente ali. Ligado a essa história de terreiro, era tudo redondo. Eu acho que a gente sempre fez em espaços redondos, não é isso? Mais ou menos. Mesmo na Paraíba, lembra aquele teatro imenso que a gente fez tudo dentro do palco? Era Paraíba? Eu não lembro mais. Era João Pessoa. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção disso que eu estou ouvindo de vocês, colegas? É que essas provocações estimularam a gente a criar não só cenas, mas a gente criava imagem. Por exemplo, o Felipe falou do workshop da Malu, que era só com fotografias. Então, era um teatro-imagem. A gente concebia não só a cena falada, mas também tinha o corpo, tinha esse ritual. Não é à toa que estamos falando muito de terreiro. Terreiro tem uma organização, é um ritual, tem dança, tem figurino, tem imagem, tem... Enfim, eu achei... Linguagem, né? Linguagem. Linguagem. Linguagem.
Vou pegar a deixa disso que a gente está falando. Próxima pergunta. Durante o processo de ensaio, tivemos aulas teóricas, 2 preparadoras corporais, além de referências de filmes, espetáculos de dança, de teatro, exposições que nos inspiraram para criarmos o nosso espetáculo. Falem um pouco sobre as parcerias que contribuíram para a nossa elaboração, né, para a elaboração dessa obra. E caso se lembrem de alguma referência que foi marcante, por favor, falem também. Para mim foi muito marcante um encontro que a gente fez com a terapeuta na época do Kiki. Não me lembro o nome dela. Adriana Ítalo. Isso. Adriana Ítalo. Foi fundamental para o que eu comecei a entender como a Gertrudes, porque ela disse uma frase que nunca me saiu da cabeça, que a Ofélia foi a que viu e não aguentou, e a Gertrudes é a que não queria ver. Isso foi fundamental para a Gertrudes virar o que ela virou depois na peça, né? Da cegueira dela e da fuga dela, né? Da realidade, a fuga consciente dela como opção, né? De não querer ver. Então, acho que a gente teve alguns encontros com pessoas que foram muito ricos e que fizeram as provocações certeiras, né? Num determinado momento do processo. Assim, eu me lembro muito desse, mas acredito que vocês devam lembrar de vários aí. Me lembro a professora da Unirio, qual o nome dela? Ângela Materno. Materno. 2 encontros. Que foram encontros muito, muito interessantes e teóricos, mas com imagens também muito, muito fortes. Me lembro dela falando a sangueira do final e entra Fortinbras para dizer limpa tudo, passa rodo. Ela falando do tempo fora do trilho, né? Uma coisa foi adensando assim as nossas perspectivas, né? Porque a gente brincava com tudo, né? No melhor dos sentidos, assim, a gente jogava tudo para cima, no melhor, evocando mesmo, né? E essas coisas adensavam as nossas procuras. E aí também tem que falar da parceria com o Marco Chaves, né? Que fiz com ele o cenário e uma absorção total, né? Absorção total dos elementos que todo mundo trazia e tinha essa ideia do ready-made, né? O transformar as coisas, os objetos podendo ganhar outros significados, né? Eu acho que o auge é a vaca que voa, mas enfim. Fora isso, tem tudo: o rio, da Ofélia, o garrafão azul, a carne, o ferro de passar roupa, tantas coisas que a gente começou a construir e criando um universo totalmente poético, que somava e dava até uma certa concretude para o espetáculo. Era aquela coisa linda que começava todos os objetos em volta e a gente começava conversando com os espectadores, né? E tinha gente que perguntava, mas vocês vão usar isso aí tudo? A pessoa devia ficar olhando para aquilo. Meu Deus, como é que ela vai usar aquele boneco inflável, aquele ferro de passar, aquela... São que horas que vai acabar, né? Se eles forem usar tudo. Vou avisar em casa, né? Vai demorar. Hora, e vou ver quantos que eles usaram. Não, mas reiterando o que o César falou, assim, porque a gente lembrando, assim, claro que a memória é uma ilha de edição, né, também, mas eu tenho uma sensação muito forte desses objetos dando visibilidade para poéticas que se renovavam, né? Não era um modo de fazer, não era vou fingir que isso aqui é um foguete e tal, e sempre ser o mesmo modo de procedimento, né? Era muito renovador, né? Muito aquoso, como o Fernando falou também. Os sentidos, eles iam se multiplicando, né? Através da recombinação, né? dos objetos. Ressignificação, a gente ressignificava. Eles iam, era uma coisa em cadeia, né? Justo. Eu acho que ressignificava, mas também reconcretizava, rematerializava, porque o signo também é o signo, ele puxa uma ideia, né? E a matéria é a matéria, que acho que é uma questão também que está na peça como experiência, como desejo, como proposta também, que é a performatividade, o corpo ali e agora. Claro que a gente sabe que a gente estava articulando sentidos e textos, palavras, e leituras e culturas e camadas de cultura, mas a gente tinha uma atenção para isso, que é um modo nosso de reagir à performatividade
da dança, das artes performativas que não eram teatro também, junto com uma peça que era um cânone de dramaturgia de teatro. Então, acho que ela teve, pelo menos no Brasil, uma função de articular isso. E vou te falar, quando a gente fez muito a peça fora, que as pessoas muitas vezes tratavam como uma novidade, eu falava, gente, vocês não estão vendo que é só uma combinação de tudo que já foi essas coisas, Pinabal, assim, já está tudo lá. A gente talvez tenha tido essa articulação particular, claro, e o próprio texto, assim, mas era isso, né? Tinha essa corporeidade, né? Materialidade, essa concretude da ação, ali, do ato, né? Acho que com isso o Cris Moura, né, foi muito parceira, Mariana Lima, Andréa Jabor, na preparação para os ensaios da Andréa Jabor, já juntando com a Cris Moura, trabalhando a gente, botando a gente na parede, várias situações e várias propostas, né? Mariana também, a Dani Fortes ali, quase escriba, né? Anotando, fazendo todos os registros. Essenciais. Lucas Macier. Lucas com a música. E a Mari grávida, né? Então, o da água, né? Da água ali, ela com aquela barriga ali, ela deitava e nem olhava para o ensaio, né? Aquela barriga ali só emanando, né? Era uma gestação mesmo, né? Tudo ali. E tinha uma coisa legal, porque parece que poderia ser um impedimento, acho que a gente absorveu bem, que a gente ensaiou em vários lugares, né? Acho que foi a peça que vários lugares, a gente fez lá e foi incrível. Cada lugar a gente aproveitava de uma forma diferente, né? Exatamente. A gente fez lá no espaço da Lia Rodrigues, quando ela tinha ali perto do IFIX, que era uma sujeira, um barulhão, parecia que a gente mal se ouvia. E depois ali foi os baldes da Ofélia, lembra? Os baldes da Ofélia, porque chovia. Aquilo ali não era da Lia Rodrigues, não, era da família da Lígia. Mistérios e Novidades. Era da Lígia. Mas eu acho que a Lia também estava ali um pouco, não? Mas que é da família do Murilo Meirelles e do Pedro Sayad. Aquele prédio pertence à família do Murilo Meirelles. Bom, enfim, era uma sujeira só, né? Era uma coisa quase insalubre. Sujou mínimo. E aí, depois, antes a gente passou lá naquela casa incrível, no Jardim Botânico. Passava um rio atrás. Sim, com aquele rio. E a gente fez lá no Alto Santa, no Baixo Glória. É isso que chama? Eu nunca sei. A gente usava a rua, né? A gente via... Alto Glória do Baixo Santa. A casa da Dora era totalmente, se a vida te dá um limão, faça uma limonada, né? Porque era apertadíssimo. A gente, meu Deus, não vai dar para ensaiar. Quando eu vi, estava dentro do Rio, né? Cantando dentro do Rio. Exato. Jogando cartas de tarô, né? Cartas de tarô. Isso foi muito rico, porque quando a gente foi lá para o Sesc, antes a gente fez um pouco lá aquele Porto dos Palcos, mas quando foi para o Sesc e ficou lá ensaiando, acho que uns 15 dias fechados, a gente tinha coisas que, pelo menos para mim, nem sabia que existia. Porque a gente foi passando por tantos lugares, quando teve aquele silêncio, aquela acústica, parece que a gente tinha carregado tanta coisa junta que deu uma maturidade imensa para a gente fazer. Assim, já de cara, entramos num lugar que fala assim, caralho, a gente está conseguindo se ouvir. Durante muito tempo a gente mal conseguia se ouvir olhando um para o outro. Né? É uma maravilha mesmo. Interessante. Bem, a segunda pergunta era para falar sobre o cenário. O César já falou sobre a cenografia e da parceria com o Marcos Chaves. E que já tinha feito uma parceria com a gente no Rei da Vela na programação visual e aí dessa vez no ensaio contra o Hamlet fez o cenário com o César. Mas a Sônia Barreto e o Marcos também fizeram a nossa programação visual. Era super legal, super legal. Linda, era lindo. Bem, então a terceira pergunta é focada até para você, Felipe, porque na peça, 6 pessoas no elenco, 3 fizeram tinham dupla responsabilidade. E aí você também mencionou o Lucas. E aí, Felipe, como foi a criação da trilha sonora e das músicas originais feitas para o espetáculo e da sua parceria com o Lucas? A minha trajetória é bem sui generis, assim, né? Porque eu comecei fazendo a trilha e fui vendo que não ia dar conta. Assim, que era muita demanda para a gente de criação e tal, e eu estava totalmente mergulhado ali. E aí convidei o Lucas e
Então, da minha parte, tem umas coisas mais que a gente fazia em cena mesmo, né? Aquela música do Água a Água, que a gente cantava da morte da Ofélia, aquela coisa com os copos. Os copos. A brincadeira com Modern Words e tal. Mas o Lucas trouxe toda a coisa de trilha, seja da gente reutilizar coisas que a gente estava trazendo, né? Eu lembro que tinha Sakamoto e Alvanoto, Philip Glass, tinha muitas coisas. E o Lucas trazendo também músicas dele, que dão também, acho que dão esse mosaico, né? Que nem a peça toda né? Tem coisas, tipo as músicas da peça do Hamlet dentro da peça, que tem uma coisa meio cordas, meio de época, junto com o Alvanoto, que é aquela coisa super eletrônica, o Pascal Comelade, que é uma coisa meio fanfarra desafinada, o Fernando trazendo, né, aquela Andaluzia, que era tão lindo. Malu, Cry Me a River, né? Cry Me a River. Que foi a própria Malu que trouxe, né? Aquele negócio do dedo que você tocava, Felipe. É verdade, um batec, tinha. Era muito maneiro aquilo. Onde é que eu usava aquilo? Eu nem lembro. Era um negócio do meu irmão. A Bel, né? Na hora que ela fala. A Ofélia fazendo uma espécie de rap, né? Revoltoso. Ofélia quer cantar? Nossa, era genial. Então, o Fernando está fazendo alguma coisa ali, uma caixinha de música. E essa coisa Você me deu. É verdade, nossa. Isabel. Massa. Isabel. Então, eu vou lembrar de um caso singular, antes de ir para a próxima pergunta, que o Felipe falou dos copos. E eu e Fernando pegávamos aquela mesa dos copos, levávamos que nem, sei lá, geishas, que era um manancial de copos. Numa apresentação no Jardim Botânico, houve um tropeço na mesa. Todos os copos caíram. Isso era no começo da peça. Eles afinados, meticulosamente, um em si bemol, um em lá quadro, um em fí sustenol. Isabel ia ficar de costas no chão. A gente... O que ia acontecer? Márcia entra como uma gueixa, assim, toda discreta, tira todos os cacos e nós se machucou com um vidro. Isso realmente é a maioria de Márcia Machado e a nossa energia positiva de que nada aconteceu com nenhum de nós, porque se quebraram todos os copos da mesa. Gente, Márcia, eu destacaria a narrativa das cadeiras, que tinha uma história própria, né? Tinha. Das cadeiras, e que quando as cadeiras não encaixavam, por algum motivo, uma cadeira estava no lugar onde ela não deveria estar, ou ao contrário, a gente chamava Márcia. A cadeira não mora aqui, ela não mora ali. Quem botou a trajetória da cadeira para entender? É muito bom, ela nasce aqui, ela morre ali, ela mora aqui. Mora. Tinha uma logística que era determinante. Não era dela, ela que tinha que, né, determinar o que era e o que não era ali. Ainda tinha essa situação de que o cenário era uma arapuca, né? Porque no fundo era uma puta gambiarra. Tudo cheio de tomadinha, velho, comprado na Praça 15. Tudo quebrando. Lá no Shopping Chão, muita coisa de Shopping Chão. E aí vai junto. Aí quando ele foi para a Europa, que disseram para todo mundo, vocês não podem ligar esse negócio. Impossível ligar isso aqui vai explodir o teatro. E a Márcia nem conseguia falar com eles, mandava e eles faziam. E acabava dando certo, mas é impressionante mesmo. Isso era uma parceria, bom, para sempre mesmo. Assim. Sem Márcia, a coisa fica bem mais difícil. A nossa coxia, nesse espetáculo especificamente, ela literalmente espelhava a cena, porque tinha toda uma ação de coxia que era também fundamental para o espetáculo acontecer, com todas as trilhões de contrarregragens que cada um de nós fazia. Com Marquinhos também, não era? No Marcos Lesquer. O copo para fechar o sangue no minuto, um milímetro de minuto para entrar, já sem babar o sangue.
se porra, era tipo... Ela estava sempre ali. Isso é uma coisa que você podia contar. Não existia ela não estar ali. Concordo, por exemplo. Exato. Malu, você lembra em Porto Alegre que os produtores botaram uma tinta vermelha e aí você ficou toda vermelha como uma índia tupã e que nada e que a gente não conseguia fazer entrar o segundo lado porque você queria tirar aquela Ai, meu Deus. Dessa coisa das lembranças de espetáculo e falamos de água, para mim também realmente foi marcante a apresentação em São Paulo na época que a gente fez Belenzinho. Antes da reforma, que realmente choveu na hora do água a água. Aquilo foi epifânico. Eu lembro desse momento que foi realmente emocionante, de arrepiar. Foi uma das apresentações, acho que mais bonitas que a gente já fez. E tudo aconteceu ao mesmo tempo, choveu, o público entrava em cena para tirar a cadeira, porque estava com goteira, e a gente continuando a fazer. Realmente foi... Eu destacaria a Bulgária. Aquele teatrinho, com aquele palquinho pequenininho, e uma legenda que a gente não fazia ideia se estava minimamente fiel ao que a gente estava falando. Nunca ia saber. E eles não mexiam, o público não se movia. E a gente chegava na coxinha e falava, eles estão mortos. Eram uns velhinhos, era uma gente antiga. E eles passaram a peça inteira olhando para o lado, não para a gente, porque a legenda ficava projetada na parede do lado. E a gente achando que era um fiasco, o maior fiasco de todos os tempos. Quando acabou a peça, eles aplaudiram de pé durante vários minutos. Onde era isso? Na Bulgária, em Varna. E o que fez no lugar do Felipe? Era Berlim e Varna, o que fez no lugar do Felipe? Sim. E outra lembrança boa de legenda é em Moscou, né? Vocês lembram disso, né? Nossa, pesadelo. Tinha uma moça que tomava conta e a gente não tinha como avaliar. E aí, palavras. Horas depois, escavalão. Imagina o resto, né? Então, vocês devem lembrar, a gente então que fazia montagem, isso era hilário, porque a gente falava horas. Tipo, então tem que mexer aqui, perguntava do palco, enfim, a gente tinha uma fala grande. Aí o tradutor passava para o cara. Aí o cara, o russo, falava. O tradutor, vocês não podem. Isso é impossível. 5 minutos falando. Ele não falou só vocês não podem. E o menino ia ficando torto, porque o homem devia estar descascando a gente, e o menino ia ficando torto para falar com a gente. Vocês lembram disso? Lembro. Mas também lembro... Não fala foi muito impressionante. A Bulgária foi muito impressionante, né? Porque o primeiro país pós-comunista que eu ia, assim, e aí aquele teatro, aqueles refletores, você não podia tirar dali, você não podia tocar os refletores do lugar, e tinha um palco giratório. Eles todos, funcionários públicos clássicos, assim, tipo... E ainda tinha isso, né? Tinha a cabeça, né? Que era ao contrário, né? Assim era não. Eu passei fome durante 10 dias lá, eu não consegui. Me lembro disso também. O único dia que a gente encontrou um restaurante minimamente moderninho, eu e o Emílio pedimos um macarrão que veio com molho de sagu. Não, muito pouco. O que mais, Amari Júnior? Vamos lá. Estreamos o espetáculo no Rio de Janeiro, no Espaço Sesc, em 2004. E de saída, tivemos uma crítica dura e arrasadora escrita por Bárbara Eliodora. Isso afetou de alguma forma ou ajudou a fortalecer as nossas escolhas? Mas foi uma crítica dupla, não foi? Desculpe. Não, foi uma crítica dupla. Foi. Dupla? Não, eles... Que nós cavamos. Sim, mas foi simultâneo. Na verdade, a gente não cavou. Ninguém dá para cavar a crítica também, né? Acho que não, desculpe, cavamos sim, porque na época... Cavamos, gente, eu me lembro bem, eu liguei para o Chechel do camarim à meia-noite. Eu me lembro no dia que ela foi, e o Jefferson Miranda estava assistindo o mesmo espetáculo. Jefferson. Aí,
Lessa. Miranda é o diretor. Jefferson Lessa. E aí a gente tinha renascido, morrido durante os meses todos para fazer aquela peça para a vovó Donalda chegar ali e acabar com a gente. Então eu me lembro que eu fui para o camarim e falei, Kiki, eu vou ligar para a casa do Chechel. Era meia-noite. Eu nunca faria, aliás, nunca fiz isso, eu nunca mais vou fazer. Ligar para a casa de uma pessoa que eu não conheço à meia-noite, que é o editor do jornal, eu falei, nunca vou esquecer. Desculpa estar te ligando essa hora, mas é que a gente estreou, a Bárbara veio ver e o Jefferson Lessa. Aí eu fiz uma coisa bem canalha. Eu falei, olha, o Zé Celso diz que ele e a Bárbara amam o mesmo homem, só que ela é vitoriana e ele é contemporâneo. Então eu queria te pedir, Chechel, um olhar contemporâneo para a nossa peça. Ele falou para mim, o Jefferson ainda está aí? Eu falei, não, já foi embora. Aí o Zezé disse, está aqui na frente, está jantando no Donana, está aqui na frente. Nada. Mas foi ele que escreveu? Mas não foi aquele psicanalista que escreveu? Não, ele foi outra coisa. Não, o Quiné foi no Isso Jornal foi outra Brasil. Coisa. Quiné escreveu no Jornal Brasil. E foi a primeira peça que dividiu a crítica. Era uma página inteira e as duas críticas. Daí por diante, tinha sempre alguém escrevendo além dela. A gente inaugurou um pouco isso na época, né? Gente. Aliás, isso para o nosso segmento, para o nosso ofício, e, aliás, isso deveria ser instaurado, porque é muito rico dois olhares sobre uma obra. Porque não fica só uma coisa, enfim, restrita a uma pessoa. Fica, eu acho que, mais plural até. O Fernando falou em Zé Celso. Para mim, um dos pontos altos da trajetória é a gente em Moscou, Zé Celso tocando piano e Fernando cantando dindi. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Para os russos. Nossa Senhora, que beleza que foi aquilo, que beleza. Que beleza, que coisa ali. Aquilo ali a gente tinha saído uma noite, né? Tinha um festival em Moscou. Era um festival. É um festival. Eu tinha até me esquecido que era um festival, mas foi Márcia que me lembrou que Márcia se dava muito bem com os técnicos russos, lembra? Eles conversavam o tempo todo, se entendiam maravilhosamente bem. Todos os técnicos russos e Márcia. Você olhava, era ela e eles, todos conversando. Aí ela falou, tem um festival aqui, menino, você tem que aproveitar as outras coisas e ver. Foi aí essa noite que a gente foi com o Zé e entramos numa casa noturna. E eu acho que a viagem toda, lembra em Barcelona, aquela piscina? Era uma piscina ou era um lago? Que a gente gravou até o vestido de Ofélia. Uma piscina deslumbrante de 5 metros. Tipo, Nossa, lembrança mais adorável, num castelo medieval. Santa Susana. Um festival de Shakespeare. Incrível. Gente, nós levamos Ensaio.Hamlet para Lona, em Campo Grande. Levamos Ensaio.Hamlet para Paraíba, como disse Fernando. Levamos Ensaio.Hamlet para São José do Rio Preto. Levamos para Paris, Moscou, Varna, Bogotá, Chile. Nova York. Buenos Aires, Nova York. Foi uma coisa linda, né? Porque a gente se deu muito para a peça, mas a peça também nos devolveu muita coisa, né? Muita coisa. Muita experiência de vida, né? E experiência humana. Muito. Enfim, não dá nem para... Agora tem até aquela pausa. Porque Ensaio.Hamlet, além de ter sido essa obra que nos juntou, que foi super lindo, a gente também teve várias pessoas que trabalharam com a gente, parceiras nossas, que no caso não estão mais com a gente, como o Bel Garcia, como a Márcia, que são pessoas assim, enfim, fundamentais para o espetáculo. Uma em cena, a outra fora de cena, mas numa sinergia total. Então, relembrar tudo isso é a gente também relembrar o nosso passado, os nossos fantasmas, as nossas referências, as nossas saudades, os nossos amores, enfim, lembrar.
Água, 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 água. Felipe podia fazer a gente cantar. Você lembra, Olinto, da sua voz? Nossa, tensíssimo, porque eu sempre achava que eu ia desafinar, tensíssimo. Eu acho que não dá certo cantar em coro no Zoom, Fernando, porque tem um delay. Aí fica uma pena. Tem uma... É que é cada redondo no seu quadrado, né? É. Agora começou a sessão bobagem. Começou... Não. Vocês tinham que falar sobre o Rosencrantz e Guildenstern, eu acho. Fala sério. É claro. O pirocóptero mais famoso da história do teatro. Não estava nem me referindo a isso, mas se é o que tiver em mente imediatamente, acho que vai. Não, pirocóptero em Zoom, gente. Isso é novo. Marcelo, que tal? Zoom, pirocóptero. Topas? Topa. Vai, Marcelo, vai que é tua. Isso é Da onde surgiu o pirocóptero, que é deliciosa essa história. Dá altura aqui, peraí. Um workshop da incrível Isabel Garcia, que também vontade de matar ela, que convidou eu e Felipe para fazermos workshop com ela de Hamlet, eu e Felipe de Rosencrantz e Guildenstern. E aí eu e Felipe topamos, cara, vamos, claro, vamos fazer. E aí durante a cena, aí a gente foi desenvolvendo a cena e tal, que era aquela cena do Hamlet com Rosencrantz e Guildenstern. E aí a Bel propôs, dentro da cena, Felipe, por favor, me corrija se estiver errado, pelo menos a lembrança que eu tenho, que era um jogo do Siga Seu Mestre. Ok, yes, siga seu mestre, pá, Hamlet, vamos! Aí Isabel começa, tira a roupa e a gente se sentindo, tá. Daqui a pouco, ela tira a calça, ela tá com uma por baixo. Roof. Entendi na hora que eu estava... Lascado. Lascado é ótimo. Jantado, com louça de prata. E aí, depois, foi só a sangria do porco. Você sabia que o porco já ia morrer, você só tava na sangria do porco. Até o momento que, vou ficar pelado, caceta. Mas isso foi na hora? Isso foi na hora? Foi na hora. Não tem lembrança disso. Foi na hora. E depois teve a celeuma, porque eu não queria ficar pelado, e eu fui voto vencido. Todos votaram a favor do pelado, e eu perdi, porque eu não queria ficar pelado. E aí, já que era para ficar pelado, eu falei, então beleza. Então alguma coisa de surgir. Daí surgiu o pirocóptero. Olha, eu nunca vi alguém perder em tão grande estilo, Marcelo. Você perdeu... E o Marcelo tinha uma técnica que ele fala assim, você bota uma perninha na frente, vem com a outra para trás e vem balançando assim. Tinha todo um estudo para o pirocóptero funcionar com plenitude. Mas então, mais uma, hoje eu estou super falante. A peça linda, aquele ritual lindíssimo, terminava, aí era Horácio e Hamlet, Fernando fumando cigarro, Felipe com ele, naquele momento lindo, nós em volta, que era lá, a rainha. Troca de casacos, incrível! Estradíssimo! Mortos, não. Mas eu e Fernando tínhamos passado pela farinha com água e o pau aquela cagada toda. E aí terminava e todo mundo vinha correndo para fazer a apresentação, para fazer os agradecimentos. E eu, chiquérrimo, andando como, enfim, homem. Se eu corresse, eu cairia no chão de bunda. E aí eu e Fernando sempre andando com muita elegância. E Santa Susana, já que falamos de Santa Susana, que era um castelo lindo, medieval, um festival internacional, com pessoas importantes, todo mundo acabava a peça e Fernando tínhamos que tomar banho, né? E aí passávamos eu e Fernando com toalhinha, lembra, Fernando? Chinelinho, todos era passando, sei lá, Bob Wilson, e nós com a nossa toalhinha. Não. Que tal? Não. Olá. Nós éramos dois croquetes. Eram dois croquetes andando, porque era groselha, farinha, terra, água, pedaço de filé mignon, tudo. E a gente atravessando aquele parque de Barcelona, cumprimentando as pessoas, né? E as pessoas... a gente, dois croquetes ali, íamos tomar um banho de água gelada lá em cima. Meu Deus.
Amigo, vocês têm alguma lembrança de alguma apresentação? Porque eu já estou abrindo para... Primeiro lembrar das pessoas que passaram também, né? O Emílio, que teve muito com a gente. Sim. Muita gente, né? Suzy. Lorena, Suzy, Saulo. Ângela Rebelo. Ângela Rebelo. O Kiki que fez com a gente também. Kiki. Eu fiz todos os papéis masculinos. O Kiki que aprendeu a tocar teclado para acompanhar a Malu. Exímio tocador de teclado. Mas acho que eu fiz todos os papéis masculinos, em momentos diferentes. O do Olinto não, né? Você fez, porque quando eu estava no... Vocês foram para a Bélgica, a gente estava em cartaz com Bem Amado. E aí você fez a minha parte. Acho que Cláudio você não fez. Não sei. Não? Não me lembro. Acho que foi Saulo. Por sinal, eu fiquei registrado aqui. Nossa, você me embolachava com tanta maldade, você batia com tanta força. Olha, tá pessoalizando a entrevista. Tá pessoalizando. Vamos lembrar a parte boa, Linton. Não, mas isso era bom, porque me alimentava bastante. Aquilo me ajudava muito, mesmo. Me ajudava bastante para aquela parte da peça, que falava da carne. Ó, que essa carne tão maculada. E aí era bom. Era bacana, mas realmente levava uma bolacha todo dia. Puxado, né? Uma lembrança maravilhosa que eu tenho era um workshop da Bel que entrou na peça, que era você de Hamlet. Ela tentando te vestir. Quê? O Conguinha, aquele Conguinha. O Conguinha. Uma roupinha de criança, e ela tentando vestir o Marcelo com aquela roupa, e ele dizendo que tá apertado. Eu falo, meu Deus, filho, que saco, me ajuda a botar essa roupa. Era uma coisa tão doméstica, tão humana, tão próximo dela e de todo mundo. E ao mesmo tempo fazia... tanto, né, da cegueira dela, né, do abismo entre eles já. Né? E da chatice, que era o Hamlet também, né, eventual. E era meio Márcia Machado, né? Aquele cigarro na boca. Era muito bom, muito bom. Eram as roupas do Theo, porque o Theo na época tinha 4 anos. Uma coisa muito bonita no processo, que a gente chegava, a gente tinha uma ideia que a gente adorava, que a gente se apaixonava por aquela ideia, mas não necessariamente era pra gente fazer, né? A Bel chegou com aquele workshop dizendo que era pra eu fazer. E não é porque eu ia fazer a Gertrude, ninguém sabia nada. Ela dizia, não, eu quero que você faça. Era a gente se experimentando também de um outro lugar, né? Fora da cena, né? Contribuindo de outra forma, gostando de ver o colega executando aquela ideia também, né? Isso era muito legal. Isso aconteceu muitas vezes, né? Muito. Da gente participar do workshop do outro, do colega que convidava a gente para fazer. Sim, a elaboração dos próprios workshops, do que cada um apresentava, que tinha música, tinha figurino, tinha acessório, cenário. Era realmente muito rico. Eu destacaria agora quando eu enganei vocês com o workshop. Eu amo. Aquilo é o ponto alto. Foi glorioso. Ponto alto. Glorioso. Eu cito esse workshop volta e meia. A gente falou dele, não foi, Kiki? A gente falou dele há 3 semanas atrás. Eu não lembro de onde. Era o quê? Sim. Não lembro também, mas foi num papo. Qual era a demanda? A provocação era qual? Era querer muito ser aceito. Você pegou esse. Eram 4 frases, você pegou querer muito ser aceito, uma coisa assim. E a gente estranhando, né? Que a Malu... Malu chegou no ensaio simpaticíssima. Pegou carona comigo. Tá acontecendo com a Malu, gente. O que houve? Bateu a cabeça, será? E aí, na hora de apresentar, a Malu fala, bom, o meu eu já fiz, já passei o dia inteiro fazendo. Eu adoro isso, adoro. É que nem ser performance epistolar, né? Por carta, né? É a carta que é a performance e tal. E um deslocamento muito bom, muito maneiro. Não, tinha muita coisa muito foda, interessante, louca, de qualidades muito diferentes, né? Na própria peça, imagina o resto, né? Imagina os workshops. A variação de tom, de timbre, de espaço, de ação. Eu falei com o Olinto, você não vai fazer nada com isso, não, né? Muita coisa, né? Cara, eu tinha muita vontade, mas eu, particularmente, direto fazer, não dá. Eu fico torcendo por um desses mestrandos ou doutorandos que queira fazer, além da pesquisa, também dar uma organizadona geral e fazer um documentário, uma coisa assim e tal. Ou até botar na rede,
e quem quiser acessa. Porque é muito material, né? Muito material. Foi falado que foi a história do público quando a gente fazia fora do Brasil, que olhava muito para as legendas. Isso, por exemplo, eu, Marcelo, eu achava isso mega estranho. Comecei a me acostumar. E era muito louco, né? Porque realmente você fazia a cena e você via 85% das pessoas não olhando para você, olhando para a tela, ou para a legenda, ou para algum lugar para poder entender o que estava se passando. E às vezes acontecia, como até a Malu comentou, né? Nossa, as pessoas não estão gostando na Bulgária. E aí depois termina e o público aplaude de forma calorosa, aliás, muito calorosa. E isso era sempre caraca, que loucura, a gente achando que as pessoas não estavam acompanhando ou entendendo, ou enfim. E no final elas respondiam calorosamente, nos aplaudindo. Isso era muito para mim nas turnês internacionais. Me lembra, isso traz a lembrança de quando a gente começou a adaptar, ficar chegando para fazer o espetáculo na França, né? Que eu acho que a gente ficou uma semana adaptando o espetáculo, 2, na Ferme de Buisson, que foi um trabalho árduo ali, né? Que com todas as adaptações, todas as fontes, tentando chegar numa dramaturgia mais possível para que o público francês pudesse entender, e a gente trabalhando com estudantes de teatro, estudantes das escolas ao redor, e era difícil de fazer, mas era tão bom também, porque a gente foi ganhando uma musculatura, né, para conseguir fazer uma temporada internacional, assim. Muitas coisas foram colocadas em questão de novo. Foi um processo bacana também, assim, desafiador, fazer toda essa parte de adaptação ali, quando a gente ficou lá em Noiselle. Tinha um problema que eram 2, né, que era juntar uma certa falta de prática, a gente não estava tão acostumado assim com essa coisa da legenda, como a gente não traduziu tudo de cara, a gente pegou trechos da versão francesa publicado do Hamlet, tinha uma hora que a gente viu que o nosso texto não era aquilo, aí teve que retraduzir uma série de partes, porque a tradução francesa mais original era muito rebuscada, e a nossa linguagem era mais próxima, alguns trechos do próprio Milor, né, e outros trechos readaptados, assim, né? Então foi uma roubadinha ali, uma hora que foi difícil, né? Difícil. E sintetizar, né? Hoje em dia, assim, quando eles fazem assim, os festivais, eles têm já uma regra, 2 linhas só, tantos segundos, mínimo para você poder ler. Então o texto tem que ser encurtado, de qualquer maneira, a gente não sabia. E a gente deixava textos enormes, 4 linhas. Era delicado o trabalho, mas concordo com o César. Foi bom que a gente foi amaciando e melhorando, né? Falar também, por exemplo, do Hamlet, que assim, a gente está falando da parte criativa, que é um tesão, é o que nos une, mas também tem toda uma estrutura que as pessoas não veem, principalmente numa viagem, que a gente foi aprendendo ao longo, né, galera? Porque fazer uma turnê, você faz o espetáculo, você chega, monta, primeiro tem a questão do fuso horário, né? Você chega, já tem um fuso horário, aí você vai para o teatro, visita técnica, no dia seguinte de manhã, 8 horas da manhã, entra, monta, faz o espetáculo, aí no fim da apresentação, no segundo dia, enfim, quantas apresentações aconteceram em cada cidade, desmontagem, vai para o hotel, dorme, no dia seguinte acorda de manhã, vai para o trem, leva a carga toda. Se alguém atrasa, vocês lembram que teve um dia que o trem estava andando e a gente botando as nossas malas. E aí isso tudo tem o fazer do espetáculo também, que as pessoas às vezes também não entendem que tem todo um trabalho de ourives para que aquilo seja apreciado pelo público quando dá o terceiro sinal, que tem toda essa parte estrutural de produção, de logística, de montagem, que não é necessariamente glamuroso, aliás, não é mesmo, mas que também é muito importante para que o espetáculo seja bonito, que tenha brilho, tenha acabamento, seja bem feito, bem executado. Acho importante também deixar isso registrado aqui. Não, essa é uma experiência bem diferente, bem particular mesmo, ainda mais em coisa internacional, às vezes países que falam línguas diferentes.
trens, hábito de trem. Nossa. Você falou agora... O Thierry bateu na minha porta e falando com aquele sotaque dele, mas ele estava falando português, entendeu? E a gente estava virado, chegando na França, e eu respondendo em francês horroroso, dizendo que eu queria dormir, que não era para limpar o quarto. E era o Thierry, que era o Auster, sabe? Eu achando que era um camareiro, sei lá. Não, aconteceu isso comigo também, ao contrário, cara. Eu atendi o telefone do hotel, a pessoa falou em português, eu falei, cara, você fala português, maravilha. Eu estava em Brasília. Eu tinha viajado muito, eu acordei. Falei, como assim? Que sorte! A pessoa fala português. Em Brasília foi uma apresentação muito bonita. A gente fez no Plínio Marcos, que era um teatro também de arena. Semi-arena, desculpe. Semi-arena. Que foi bem bonito também. Que ele tinha uma configuração espacial parecida com o Espaço Sesc. O Espaço Sesc é 100% arena, é o teatro de arena, e o Plínio é semi. Aquelas apresentações foram muito bonitas também lá em Brasília. Lembrei agora também do momento, tem muitos momentos, né? O momento do Fernando falando do peão, né? Falando das três irmãs, aquela cena de viewpoint típica na classe, né? Que a gente está totalmente fazendo ali, demonstração de viewpoint básica. E aquele peão, e aí vem os vestidos, né? Aquele desfile de vestidos, assim, depois ainda vinha a Ofélia na mão dele rodando, assim, nossa, aquilo era muito bonito. Era lindo. Era muito bonito. Tinha momentos realmente memoráveis, galera. Memoráveis. Muito. Um que eu amava era a transição que dava para o ser ou não ser, que era todo aquele momento que tinha, enfim, várias imagens, que era da vaca, o César até falou, né, da bonequinha da vaca que tinha as asas, a coisa do livro, nossa, e a contribuição do Maneco realmente vale mencionar, porque eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que o Maneco fez, que ele incorporou os espelhos, as telas, e a partir daquilo ele criou, enfim, uma luz incrível, e ali era para mim, um dos pontos altos. E outro ponto alto também era a morte de Ofélia, que era incrível, aquele bloco todo, da Bel entrando de loucura, e aí vinha, ela morre, água, o texto da Malu, aquele bloco também eu achava incrível. Era gostoso. A gente gostava de fazer, né? A gente meio que eu amava aquela peça. Eu assistia várias vezes, ficava de espectadora mesmo, assistindo vocês ali naquela arena. Eu não ficava pensando em outra coisa, esperando a minha hora de... Ficava assistindo, assim, admirando o trabalho. É horrível a gente ficar assim, enaltecendo aqui. Mas é porque a gente era apaixonado pela peça mesmo, né? A gente era apaixonado. Mas acho que tem essa coisa de uma peça camaleão, né? Como é o personagem, como ele está escrito, né? Ele a cada momento parece que ele tem uma idade, uma relação com as coisas, um amadurecimento. E a peça traduz isso na forma, no jeito e de uma maneira muito coletiva, né? Então não era assim que tinha um solo, era muito trabalho de coletivo, mas com potências individuais muito fortes, assim, muita singularidade, né? Mas muito bem articuladas, como forma mesmo de teatro, performance, então. O tempo passava pela peça, né? Terminava, como vocês falaram, aquele chão, né? Aquela terra devastada, a gente imundo, exausto, mas ao mesmo tempo totalmente transformado, sempre, né? Assim, você podia entrar de um jeito, você não ia sair do mesmo jeito, né? Com o mesmo espírito, né? Você saía, a peça te atravessava também, eram 2 horas, né? De experiências, né? Tinha uma onda mesmo. E também é bom, assim, lembrei agora da crítica lá do Le Monde, né? Um cara que era um cara bem mais velho, assim, e tal, bem assim, mais tradicional, tal, e uma crítica falando da fantasia, falando do sonho, né? Falando muito dessa coisa que você não consegue segurar na peça, que vai passando de um jeito que você, né, não entende exatamente como é que aquilo é feito, e eu acho um elogio muito grande, assim, no sentido de obra artística, né? No sentido de você cercar a pessoa e ela ficar meio tonta, ao mesmo tempo enlevada, né, por uma coisa, sei lá. A gente ensaiou, assim, eu pensando agora, a peça ela foi feita a partir de experiência, né? Então a gente conseguiu reproduzir ou criar a partir das experiências outras experiências que
conceberam a peça e como ela foi apresentada para o público. Então, pegando a deixa do que até o Fernando falou, Hamlet, ele é o protagonista da peça. No ensaio contra o Hamlet, o protagonismo é a peça, não é necessariamente o Hamlet, apesar de, obviamente, a situação do príncipe da Dinamarca, as questões dele atravessam a peça toda, claro. Mas eu acho que no nosso caso do ensaio contra o Hamlet, o protagonismo realmente estava nas experiências coletivas e que a gente, a partir dessas experiências, conseguiu criar um espetáculo. E, enfim, e a gente compartilhava isso com o público. Eu acho que adicionando isso tem a questão de que era peça e eram 6 artistas, atores, que seja, levantando isso, né? Insuflando a vida que ela tem como potencial, né? Porque normalmente a peça é aquela que está ali, né? No livro, empoeirado, que você vai lá, o ser ou não ser com uma caveira na mão que não existe. Todos os clichês que a peça envolve. De repente, a gente foi colocando experiências ali que eram da nossa própria carne, que eram da nossa própria vontade. Então, não acho que tem um ciclo que a peça é levantada, mas também tem a gira que é dos 6 ali. Então, a coisa do ciclo também fazia com que a coisa movimentasse, né? Não é à toa que a gente, não importa como começar, como estávamos começando, o final seria completamente diferente, porque eram as nossas experiências em cada cena, em cada momento, em cada troca, ou em cada necessidade de ajudar o outro para pegar um objeto. Ela te exigia nesse sentido. A peça te exigia e a gente também retroalimentava ela. Isso era, eu acho que das experiências mais interessantes para mim, assim, como vivência. Porque desde a estreia era assim, eu não sei o que essa peça vai ser. Não sei. De repente o público foi dando essa notoriedade, vamos dizer assim, falava, a peça é legal, a peça chega. Mas não sei até que ponto a gente tinha essa noção. Pelo menos eu não tinha. É uma sensação parecida com o melodrama também. Assim, cara, quando a gente começou a abrir para o público, a gente percebeu que a peça era uma coisa muito maior. A história que vocês contam, que ou foi a Suzy ou foi a Drica, não sei, que falou, será que a gente está sendo ingênuo? A gente falou isso no papo do melodrama. Não? Eu acho que trouxe um dado muito potente, assim, quase, não vou chamar de dionisíaco porque é uma bobagem nesse sentido, mas o que de fato a peça trouxe para a gente não estava premeditado, pelo menos eu não percebi dessa forma. Em várias situações, na atuação, na cenografia, era verdadeira, era colocada. Lembra do Porto dos Palcos que a gente fez lá, a primeira vez que a gente apresentou para o público? Uhum. Acho que talvez ali a gente começou a entender um fio, não sei, talvez o que posso falar melhor porque está mais fora, né, vamos dizer assim. Mas a gente parecia um precipício o tempo todo. E depois foi adensando e quando a gente viu tinha. E o público vinha junto, não só no Brasil, mas em todos os lugares que a gente passou, acho que em todos mesmo. Impressão. Eu fico pensando sim, tem mais a ver comigo, com a minha função ali e tal, mas conversando com vocês assim, eu me lembro como é legal quando você não está tentando veicular o que supostamente aquela peça quer dizer. Quando você entra com uma outra coisa, que pode ser mais subjetivo, mais pessoal, mais história pessoal ou menos história pessoal, mas de qualquer maneira, alguma coisa quase exterior à peça, e que o resultado é uma alquimia mesmo entre matérias diferentes, sabe? Mais do que um pensamento, como eu falei antes, sujeito-objeto, né? Mas um objetivo que eu entendo o que essa peça quer dizer, então eu vou criar as ferramentas expressivas para veicular o que eu acho que ela quer dizer. Que é totalmente diferente de você entregar a sua carne e a sua experiência para aquilo e roçar com a coisa, né? O resultado ser isso. Então a gente não está procurando a peça. A gente está roçando com a peça enquanto produz a nossa própria secreção, né? A nossa secreção é que vai ganhar uma forma lá, uma estalactite, né? E que ela vai ser a forma da peça. E não... eu artista, estou lendo o que está atrás dessa peça, estou veiculando competentemente, né? Eu acho isso sempre sedutor, porque está em outro lugar. A coisa está sempre em outro lugar, né? Ela não está no lugar que a gente entende.
Então, a operação da experiência, que é a operação de botar os reagentes juntos, né? E acompanhar, e regar, e botar a luzinha ali naquela planta e tal, ela é mais forte do que uma presunção de artista de revelar o que estava ali dentro, sabe? Nesse sentido, tem a ver com a nossa carne em jogo mesmo, né? Eu acho bom. É. Queridos, 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 que delícia ouvi-los. Que delícia, que delícia. Mas a gente chegou agora, Felipe tinha caído um pouquinho e voltou. Não, eu estava aqui, estava ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Reservado, achei melhor fechar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não. Que bom! Era só para saber. Na verdade, a gente não ouviu nada que você falou. Mas nós chamamos. Eu estou aqui, o que há? Amigos, chegamos ao horário marcado, são 5h30 da tarde, foi o que nós combinamos, de 4 às 5h30. Né? Todos também têm outros compromissos, outras coisas para fazer. E agradecer esse encontro com vocês, que foi lindo rememorar, relembrar. Um trabalho que realmente foi delicioso de fazer, que dá saudade. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. E eu tô gostando de ver a divulgação também do Instagram e tal, stories e tal. A gente vai botando, as pessoas comentam lá. Né? Tem que fazer. Já estamos com mais de 700 pessoas no canal inscritas. É legal. Maneiro, legal. Total. Super legal. Barbarizar. Barbarizing. Ok. Saudade muita. Love you. Love you. Beijo. Falou, gente. Beijo já, né, gente? Até já. Até já, gente. Já, né? Até Com já. certeza. Pô, Adorei vê-los. Adorei. ô, Malu, nada de jabá, hein, Malu? Pois é, eu estava cheia de coisas engatilhadas, menino. As campanhas aí, as marcas que estavam querendo me acompanhar. Querendo ir embora. Olha que o Marcelo aumentou a potência do ventilador. Marcelo vai decolar. Marcelo vai decolar. Agarra neste computador, Marcelo. Tchau, amores. Tchau, amor.